Mateus 12:11 diz: E ele lhe disse: Qual dentre vós será o homem que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E é, por consequência, lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. O Senhor Jesus fez um milagre, mas antes de fazer o milagre na vida daquele homem, ele obedecendo a ordem do Senhor, porque todo milagre, irmãos, ocorre quando a gente obedece a palavra do Senhor. O Senhor falou: estende a sua mão. Se ele não estendesse, não seria curado, mas como ele estendeu, foi curado. Quando o Senhor Jesus disse ao cego de nascença: vai e lava-te no tanque de Siloé, né? E aí ele foi, obedeceu e foi curado. Se ele tivesse procurado um outro tanque, falou: tem um tanque aqui pertinho, não precisa ir lá no Siloé, não seria curado. Quando a palavra do Senhor veio a Eliseu e disse: mergulha 7 vezes, se ele mergulhasse 6, não seria curado. Se procurasse um outro rio, também não seria curado. É a obediência integral à palavra do Senhor que nos garante a bênção. Amém, povo de Deus? E nós temos que entender isso. Mas nós vimos aqui que tem algo muito mais profundo e revelador. Antes de curar aquele homem, o Senhor estava combatendo uma outra enfermidade, uma enfermidade da alma. O que é a enfermidade da alma? É doutrina, religiosidade e às vezes até algumas tradições. Então aqui havia-se um culto velado, uma idolatria ao sábado. Ou seja, não pode curar no sábado, não pode fazer isso no sábado. O sábado estava acima das pessoas, o sábado estava acima até do Senhor. Tanto é que eles interpelavam o Senhor por curar no sábado. O sábado é mais importante que o Senhor, não o Senhor mais importante do que o sábado. E o Senhor Jesus disse: eu sou o Senhor do sábado. Nós vimos já em textos aí. Então entenda, irmãos, a religiosidade, ela impede a pessoa de ser abençoada. Se o Senhor Jesus, vamos dizer, acatasse aquilo que eles falaram a respeito do sábado, aquele homem continuaria enfermo. Talvez no dia seguinte o Senhor Jesus fosse para um outro lugar, ou ele mesmo fosse para outro lugar, ele não seria curado. Irmãos, nada pode estar acima da palavra de Deus e acima do Senhor. Ninguém, nem parente, nem filho, filha, pai, mãe, nem doutrinas, nem religiões, nem tradições pode estar acima da palavra do Senhor. A palavra é soberana. E na palavra não diz nada, irmãos, aqui no Novo Testamento, com relação a não curar, não fazer o bem no sábado. Eram desculpas de fariseus para, de certa maneira, fazer com que o Senhor se submetesse ao sábado. O Senhor Jesus falou: vocês são hipócritas. Sabe por quê? Porque se cair uma ovelha sua num buraco no sábado, você vai tirar. Mas curar uma pessoa no sábado você não quer. Isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E é uma doutrina, irmãos, que escraviza, limita as pessoas. Quantas pessoas são impedidas, às vezes, de ter um emprego bom, porque ela diz: eu não trabalho no sábado, então eu não te aceito aqui, né? Porque nós vamos precisar que alguém trabalhe uma vez ou outra no sábado, né? Então, há muitos desses casos, né? Tem pessoas, às vezes, que por exemplo, um médico, irmão. Imagina a pessoa cair enferma no sábado, o médico vai falar: não, eu não vou curá-la, não vou operá-la, não vou atendê-la, porque é sábado. Não, isso irmãos, eu não queria usar esse termo, mas é de uma hipocrisia tão grande, porque se fosse o filho do médico, ele atenderia no sábado, né? Ele operaria no sábado. Entenda, irmãos, as pessoas, a vida humana, né, e a palavra de Deus está acima do sábado, irmãos. E ficam nessa idolatria, falam mais do sábado do que de Jesus. Idolatria, irmãos. Então o Senhor Jesus fez questão aqui de, vamos dizer, pegar judeus e fariseus aqui
e pregar mais uma vez contra a doença da alma, que é religiosidade. Alguns não é o sábado, alguns é uma outra coisa. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é aquilo outro. Doutrinas que escravizam. Né? A doutrina é tão terrível que mata pessoas, pessoal. Mata. Quantas vezes você já ouviu falar, o fulano foi impedido de fazer uma transfusão de sangue por causa de uma determinada doutrina? Irmão, matou a pessoa. Né? Irmãos, a palavra de Deus e a vida humana, isso tem que estar acima dessas religiosidades aqui. E no versículo 25, Mateus 12, 25 e 28, tem outras palavras do Senhor Jesus. Aqui sobre a blasfêmia dos fariseus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? O versículo 27 diz: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Aqui, irmãos, estavam criticando o Senhor Jesus por expulsar demônios e diziam que ele expulsava por Beelzebu. Irmãos, o Senhor Jesus trouxe uma grande lição. Demônio não expulsa demônio. Macumbeiro não desfaz mal. Né? Pessoa que se envolve com espíritos aí não liberta pessoas. Né? Porque o reino dividido não subsiste. O diabo sabe disso. O diabo sabe que se eles combaterem um ou outro, tiver qualquer tipo de divergência, dividirão o reino. E o reino dividido não subsiste. Assim como o Senhor Jesus também diz que a casa dividida não subsiste. Sua casa não pode estar dividida. É o que diz o Senhor. Senão ela não vai existir, ela não vai ser salva. A sua casa tem que estar unida em nome do Senhor Jesus, buscando o mesmo Deus. Dentro de uma casa não pode um cultuar a Deus e outro cultuar Baal, irmãos. Entendam? Tem que haver uma concordância, né? Então, muitas vezes a pessoa, antes de casar, não tem isso em mente, irmão. Não tem isso em mente. Ela é envolvida aí por uma paixão, às vezes, cega. Ela é envolvida aí por uma conversa fiada, né? E ela não atenta a isso. Não, eu sigo a Deus Todo-Poderoso, né? E o fulano não segue. O fulano segue lá os espíritos, segue lá não sei o quê. Então, eu não posso ter aliança com ele, porque senão eu vou ter uma casa dividida, né? Então, a pessoa tem que pensar nisso. A palavra do Senhor diz: não vos prendais, não vos alieis a um jugo desigual, irmãos. Não faça sociedade com quem cultua outros deuses, com quem quem não crê na palavra de Deus, que escarnece da palavra de Deus. Não faça aliança, não faça casamento, não faça. Não se prenda a um jugo desigual. Ore, se você gosta tanto da pessoa, ore para que ela se converta, aí sim você se alia a ela. Mas antes dela se converter, para trás de mim. Porque, na maioria dos casos, ela vai te desviar do caminho do Senhor. Entenda? Não, você está com fanatismo, não vai nessa igreja hoje, vamos lá no nosso lugar lá, tal, não sei o que lá. E acaba desviando a pessoa do caminho de Deus, irmãos. Então, é necessário que a casa não esteja dividida, que a casa tenha o mesmo Deus, tenha a mesma crença, que creiam na palavra do Senhor. E o Senhor diz aqui que quando ele expulsa demônio, é evidência que é chegado ao reino dos céus, é evidência que o Espírito Santo está agindo, porque ele disse que ele expulsava pelo Espírito de Deus. Hoje nós expulsamos pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus. Como o Senhor Jesus agia, nós agimos. Quando a gente fala em nome de Jesus, é o Senhor Jesus que está agindo. Entendam? Porque em nome de Jesus é uma procuração. Eu falo em nome de Jesus. Eu tenho uma procuração. Qual é a procuração? Eu creio na palavra do Senhor. Eu aceitei Jesus como o Senhor da minha vida.
eu desci as águas, eu creio na palavra, então eu posso falar em nome do Senhor. Não fazer como os filhos de Cefa, lá em Atos, que não aceitaram Jesus, não se batizaram e que tentaram expulsar um demônio, e o demônio tirou a roupa deles, deu uma coça neles, e eles saíram correndo, fugiram. Né? Por quê? Porque não falavam em nome do Senhor, porque não aceitaram o Senhor como Salvador. Você que aceitou Jesus Cristo, você que desceu as águas, você tem a obrigação de expulsar demônios. A obrigação. Porque tem muitos lugares que falam, não, aqui na nossa igreja não tem esse negócio de expulsar demônio. Então os demônios vão imperar, eles vão tomar conta. Demônio tem que ser combatido, seja qual for a forma, uma forma de enfermidade, uma forma de vício, uma forma de miséria, lá, de problema financeiro, seja qual for a ação do especialista do inferno lá na sua vida, ele tem que sair. E para que ele saia, você tem que dar uma ordem em nome de Jesus, sai. Como o Senhor Jesus fazia. O Senhor Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus, né, mostrando que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus veio, o Senhor Jesus disse, né, chegou, arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. O reino dos céus e o seu poder veio sobre a terra. Né? O Espírito Santo de Deus reina no nosso coração. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E pelo Espírito de Deus e em nome de Jesus, a gente tem que expulsar todo o mal. Tem que combater o mal, irmãos. Se não combater o mal não sai. Aí fica chorando, tomando remédio, fazendo isso, fazendo aquilo. É claro que muitas vezes Deus direciona para você usar outros recursos. Mas em primeiro lugar, você peça a bênção do Senhor, a cura do Senhor e expulsa todo o mal. A gente tem instruído as pessoas que vão lá nas casas de repouso. Tem uma pessoa lá chorosa, deprimida, triste, põe a mão na cabeça dela e fala, mal, em nome de Jesus, sai dessa vida e não volte mais. Não vai chegar fazendo uma entrevista com o demônio. Demônio, você, o que você fez na vida dela? Demônio, o que você fez? Fica meia hora entrevistando o demônio, irmão. Sabe o que vai acontecer? O demônio vai falar e vai contaminar, irmãos. Uma vez eu fui numa igreja dessas grandes, no comecinho, e tinha um pastorzinho, que eles treinam garotos lá, né, para auxiliar os cultos, né, e o garotinho estava triste, né, estava fazendo a obra, estava no altar, estava até orando, mas estava com semblante. Aí depois deram a palavra para ele, e ele estava falando, ontem o demônio me chamou de baixinho, e não sei o que, ele guardou no coração, irmão, né, que o demônio chamou, esse baixinho, né, guardou no coração, irmão. Você vê quando eles falam, eles contaminam, irmãos. Né? Então não deixa ele falar, cala-te e sai, não entrevista. Algumas vezes, em certas situações, você vai fazer uma certa pergunta. Né? Qual é o seu nome? Legião é meu nome. Jesus perguntou, mas não ficou entrevistando lá meia hora, né? Como fica lá. E tem que expulsar, irmão, e amarrar todo o mal. E clamar o poder de Deus e expulsar em nome de Jesus. Essa tem que ser a atitude. Assim como o Senhor Jesus agia. Nós somos imitadores de Cristo, irmãos. Se o Senhor Jesus expulsar o demônio, nós temos que expulsar. Não tem esse negócio, eu não gosto muito, porque influencia as pessoas. Na nossa igreja não tem isso. Então não tem ação de Jesus. Ninguém imita Cristo aqui. Versículo 29 diz, ou como pode alguém entrar em casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manietar é amarrar o valente, saqueando então a sua casa. Irmãos, os demônios, primeiro eles amarram as pessoas, envolvem as pessoas com os enganos e depois roubam a sua casa. Mas nós devemos, amarrar o demônio, né, impedir a ação dele, antes que ele haja sobre a nossa vida e a nossa casa. Porque, como diz o texto aqui, como pode alguém entrar na casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando a sua casa? Primeiro, você pode ser valente, você pode falar que é de Cristo, mas o diabo vai te cercando com pensamentos, vai te cercando com situações, e ele vai te amarrando, e depois rouba a tua casa.
né? A pessoa se abate, se deprime, fica triste por causa de uma série de coisas, ela fica atordoada com os pensamentos que o diabo lança na mente dela, e o diabo acaba roubando a paz dela, roubando a alegria dela, roubando os bens dela, roubando tudo dela. Não aceite isso, irmão. Todo pensamento negativo, ruim que vier à sua mente, fala, em nome de Jesus, saia e não volte mais. Todo pensamento pecaminoso, em nome de Jesus, saia e não volte mais. Tem que combater, irmão. Como a gente costuma dizer, né? No mundo o pessoal diz, tem que matar um leão por dia. Não é isso um ditado que tem aí no mundo? Nós temos que expulsar um demônio por minuto, né? Cada minuto está expulsando, porque ele sempre vem, irmão, sempre vem. E a palavra de Deus diz que nós devemos resistir. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Se sujeitar a Deus é obedecer a palavra. E resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Não adianta você não se sujeita à palavra, você vive num pecado lascado, vive aí no mundo, né, com um pé no mundo, um pé no evangelho, e depois vai expulsar demônio? Não, irmão. Primeiro, sujeitai-vos a Deus. Primeiro, obedeça a palavra. Depois, resistir o diabo, que ele vai fugir de você. É o que está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, se não me falha a memória. No versículo 30, diz, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Irmãos, não há neutralidade, o Senhor Jesus está dizendo aqui. Quem não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. A pessoa que não age segundo o Senhor, a pessoa que não aceita o Senhor, ela está espalhando. O que está espalhando? Ela está afastando as pessoas de Cristo, de Deus e da salvação. Não há neutralidade, irmãos. Nós temos que estar com o Senhor, fechados com o Senhor até o fim. Fechar com o Senhor é fechar com a palavra. Hoje, você não vai andar lado a lado com o Senhor Jesus como andavam os discípulos na época, como andavam as pessoas na época. Hoje, andar com Jesus significa obedecer a palavra, andar de acordo com aquilo que está escrito. É andar perdoando, é andar amando o próximo, é andar intercedendo, é andar dizimando, ofertando, é andar jejuando, fazendo aquilo que a palavra direciona. Isso é andar com Cristo, né? E não procurar uma imagem qualquer e ficar andando, ficar carregando uma cruz nas costas aí. Não. Isso não significa nada. E Deus não quer esse tipo de coisa. Ele diz, eu quero misericórdia, não quero sacrifício. Misericórdia eu quero, sacrifício não. Tem pessoas que fazem sacrifícios e não têm misericórdia do próximo, né? Às vezes não tem nem misericórdia com si mesmo, fica se mutilando, né? E Deus não quer isso, Ele quer misericórdia, amor ao próximo e não sacrifício. Antes de fazer um sacrifício para Deus, demonstre amor ao próximo. Amém, irmãos? Versículo 31, 32 diz, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E se alguém, versículo 32, disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Irmãos, não há perdão para quem blasfema contra o Espírito Santo, quem fala mal do Espírito Santo, quem zomba do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é Deus, e é Deus conosco, Ele habita em nós. O Espírito Santo, Ele está a nosso favor 24 horas por dia. O Espírito Santo ele não está lá no céu, né? Não está no lugar mais alto do universo, não está à direita de Deus Pai. O Espírito Santo de Deus está em nós e estará conosco para sempre, é o que diz a palavra do Senhor. Então o Espírito Santo de Deus tem que ser respeitado, o Espírito Santo de Deus tem que ser louvado, o Espírito Santo de Deus tem que ser adorado, porque Ele é Deus. Nunca blasfemar, nunca reclamar do Espírito Santo conscientemente. A pessoa que faz isso, o Espírito Santo se afasta dela. E sabe o que acontece? Quando o Espírito Santo de Deus se afasta, demônios invadem o espaço deixado, né? E a pessoa fica doidinha, louca, né? Pior do que o gadareno, porque o Espírito Santo se ausentou. No caso do gadareno,
o Espírito Santo agiu para que ele fosse liberto. Levou o Senhor Jesus até lá para que o Senhor Jesus fazia a obra. Mas aquele que blasfema contra o Espírito Santo se afasta dele. Entenda, irmãos, não blasfeme. Eu fico imaginando que quando o Senhor Jesus carregou os nossos pecados no seu corpo, haviam algumas blasfemas contra o Espírito Santo. Eram pecados que a gente não sabe quais eram, mas algum dos pecados devia ser contra, porque o Espírito Santo se afastou dele. E ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te afastaste? Né? Porque ele estava recebendo todos os nossos pecados. E o Espírito Santo não coabita com o pecado, com blasfêmia. Né? Ele se ausenta. Então, respeite o Espírito Santo, honre o Espírito Santo, louve o Espírito Santo, agradeça o Espírito Santo, peça direção ao Espírito Santo, peça a manifestação do poder do Espírito Santo, curando, libertando e abençoando. E jamais reclame, jamais blasfeme contra o Espírito Santo. Isso é pior do que abominação. Amém, irmãos? Mateus 12, 33. Palavras do Senhor Jesus. Árvores e seus frutos. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazer a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. E aqui continua. Raça de víboras. Aqui sabia com quem estava falando, né? Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. A boca fala do que aquilo que tem abundância no coração. Versículo 35 diz: o homem bom tira boas coisas do seu tesouro. O homem mau do mau tesouro tira coisas más. Irmãos, aqui é bem claro. Pelos frutos nós conhecemos as pessoas. É o que diz aqui o Senhor Jesus. Quem é mau, irmãos? Ninguém nasce mal, mas se torna mal por influência de Satanás. Quem é mau acaba falando coisas más. Não fique esperando que uma pessoa má, influenciada por demônio, vai abençoar alguém, não. O demônio está comandando a vida dessa pessoa. O demônio está influenciando a mente dessa pessoa. E o demônio não abençoa ninguém, ele vem só para roubar, matar e destruir. Entendam, irmãos? Então você vê uma pessoa, essa pessoa é perturbada mesmo, né? Deve ter uma legião perturbando. Não vai fazer coisa boa, irmão. Ela só vai fazer coisa boa depois que se libertar, como foi o caso do endemoniado gadareno, né? Todo mundo tinha medo dele, ele era violento, que arrebentava as correntes. As pessoas evitavam até de passar por onde ele poderia estar. Então, entendo, irmãos, pelos frutos, pelas atitudes, nós conhecemos as pessoas. Pessoas más, pessoas que precisam de libertação. Então, irmãos, de demônios a gente não pode esperar o bem, né? A gente espera bem daquele que serve a Deus, aquele que está liberto, que é aquele que fala de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, às vezes tem uma pessoa que acha bacana ficar falando palavrão, irmãos, né? Que coisa, é uma coisa que dá até ânsia em mim, né? Quando pessoas ficam falando palavrão. E olha, às vezes você vê pessoas idosas, mulheres idosas falando palavrão, achando que é bacana, irmãos, né? Não estão sabendo que o diabo está usando a mente delas e o diabo está usando a boca delas para falar aquilo, irmão, né? Então, toda vez que um palavrão é proferido, isso, irmãos, não vem de Deus. Toda vez que um palavrão é proferido, tenha certeza, há uma influência de Satanás. Opa, peraí, essa pessoa vive falando palavrão, por que eu vou andar com ela? É uma pessoa influenciada pelo demônio. Tem que, no máximo, chegar, evangelizar, colocar a mão na cabeça e expulsar o mal. Porque entenda, irmãos, quem é de Deus não fala esse tipo de coisa. Quem é de Deus fala das coisas de Deus. Quem é de Deus tem um coração limpo, e quem tem um coração limpo fala palavras limpas, né? Porque da abundância do coração é que a boca fala. Entendam, muitas vezes a pessoa até disfarça, ela banca o ator, mas numa situação qualquer emergencial, ela fala aquilo que não devia, né? Então ela acaba se desmascarando,
ela é bacaninha, tal, não sei o que lá. Acontece alguma coisa, ela solta uma palavra de maldição, ela solta um palavrão. Você vê e fala para essa pessoa aí, ela está disfarçando que ela é boazinha, porque no fundo ela está com o coração contaminado pelo diabo. O diabo está usando a mente dela, e a boca dela. Entendam, irmãos, a gente tem que ver essas evidências de ação do inimigo e estar repreendendo sempre. Né? Demônio que está agindo nesse coração, nessa mente, está lançando pensamentos ruins, está fazendo essa pessoa falar palavrão, em nome de Jesus, sai. Sai em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer, que a gente combata o mal e clame pelo bem. Né? Nós temos que clamar a Deus pelas bênçãos, mas nós temos que expulsar os demônios pela maldição. Entende? A gente tem que se posicionar. Se é de Jesus, você não espalha, irmão. Se você é de Jesus, você ajunta. Se é de Jesus, você clama pela libertação. Manifesta o amor ao próximo aí. Amém, irmãos? E aqui no versículo 36 e 17, mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Está vendo, irmãos? Está vendo? Palavras. As nossas palavras vão ser usadas no dia do juízo. Olha, lá no tal dia você falou isso. No tal dia você amaldiçoou alguém. No tal dia você falou um palavrão lá, né? Contaminou pessoas. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras será condenado. Entende, irmãos? Condenação e justificação estão atreladas também àquilo que nós falamos. Ou seja, nós temos que agir como cristãos e falar como cristão. Falar da palavra de Deus, falar de acordo com a palavra de Deus, falar com mansidão, falar com alegria, falar com paciência, né? São os frutos do Espírito, né? E nós vamos dar conta. E olha, irmãos, peça perdão, hein? Porque muitas vezes o demônio vai te provocar para você falar alguma coisa a respeito de alguém. O povo de Deus, irmãos, eles não acessaram a terra prometida. A terra prometida era a salvação, era o paraíso para eles, né? Como é o paraíso para nós, o terceiro céu. Eles não acessaram, sabe por quê? Porque eles viviam murmurando. A palavra de Deus deixa bem claro, não é porque fizeram isso, fizeram bezerro de ouro, Deus mandou exterminar aqueles que fizeram bezerro de ouro. Não é? O principal é que eles viviam murmurando, viviam reclamando, viviam blasfemando, não agradeciam. Então, pelas palavras, eles foram condenados a perecerem no deserto. Ô irmão, talvez a palavra que você tem proferido aí é que está fazendo você se manter no deserto. Porque se você falar a palavra de bênção, não, vai ser liberto em nome de Jesus, demônio sai em nome de Jesus, meu filho é herança do Senhor. E se você falar de acordo com a palavra de Deus, bênçãos virão. Mas se você vive murmurando, o demônio é que vai vir. Ele vai falar, estão falando das minhas obras lá, estão fazendo propaganda daquilo que eu tenho feito, eu vou lá ouvir. Então, entendam, é bem taxativo, diz aqui, porque por tuas palavras será justificado e por tuas palavras será condenado. Mateus 12, 37. Então as palavras podem nos condenar e as palavras podem nos justificar, nos salvar. Entendem, irmãos, é importante. A gente tem que ver o poder da palavra. A palavra tem o poder de salvar. E a palavra tem o poder de condenar também. Então use as palavras de acordo com a palavra de Deus. Só fala a palavra abençoadora. Ô irmão, ô irmã, você é abençoada, você é bem-aventurado, né? Você é um bendito, né? Você é isso, você que... Palavras agradáveis, palavras que exaltam a Deus e exaltam as pessoas também. E não falar, ei irmão, você é encrenca pura, hein? Ei, isso não. Entende, irmãos? Muitas vezes a gente é surpreendido fazendo algum julgamento ruim, irmão. A gente está revendo isso. A gente tem que estar avaliando isso. Amém, povo de Deus? Porque essa é a vontade de Deus. Vamos...